Oi, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos de História da Literatura Brasileira, das origens aos nossos dias, do José de Nicola, editora Scipione, 1996. Estamos estudando o parnasianismo aqui nesse livro, no capítulo 9, agora a produção literária. Vimos a produção de Alberto de Oliveira, agora de Raimundo Correia. Hoje estudaremos Raimundo Correia. Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac formam a tríade parnasiana dos poetas deste período. Aqui nós temos uma imagem, uma gravura do Raimundo Correia. Raimundo da Mota de Azevedo Correia nasceu a 13 de maio de 1859, a bordo do navio São Luís, ancorado em águas do Maranhão. Advogado pela Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo, publica em 1883 o livro Sinfonias, perfeitamente parnasiano, com o prefácio de Machado de Assis. Em 1897, ele é sócio fundador da Academia Brasileira de Letras. Falece a 13 de setembro de 1911, em Paris. Raimundo Correia estreou como romântico. O livro Primeiros Sonhos revela a influência de quase todos os poetas românticos brasileiros, de Gonçalves Dias a Castro Alves. Só assume o parnasianismo a partir do livro Sinfonias, formando desde então a trindade parnasiana ao lado de Olavo Bilac e Alberto de Oliveira. A sua temática é a da moda da época, cantando a natureza, a perfeição formal dos objetos, a cultura clássica. Destaque também para a sua poesia filosófica de meditação, marcada pela desilusão, o fim dos sonhos e um forte pessimismo. Tudo isso são temas aí do Raimundo Correia. Então, além dos temas clássicos do parnasianismo, arte pela arte, perfeição formal dos objetos, cantar a natureza, a cultura clássica, ele tem essa poesia filosófica que reflete sobre a condição humana, carregada de pessimismo. Um aspecto controvertido de sua obra foi levantado por Luiz Murat, desencadeando violenta polêmica. Raimundo Correia foi um plagiador, porque vários poemas dele refletem quase que uma cópia de outros escritores. Ou ele foi um recriador. A diferença é sutil. O que não pode negar nem o mais ferrenho defensor do poeta é a patente influência, às vezes exagerada, de autores românticos europeus em sua obra. De autores europeus em sua obra, não só românticos. É o caso do soneto mais conhecido dele, As Pombas, que é uma repetição literal das ideias apresentadas por Gautier num texto chamado Mademoiselle de Maupin, ou do soneto Mal Secreto, recriação de um poema de Metastásio. Então nós temos aqui várias influências diretas na poesia de Raimundo Correia. Entretanto, há de se destacar a força lírica de Raimundo Correia, principalmente ao cantar a natureza, quando atinge belos versos impressionistas. Veja esse verso do soneto As Pombas. Raia, sanguínea e fresca a madrugada. Olha que bonito, né? É totalmente impressionista. É como se a gente estivesse vendo mesmo um quadro impressionista. A sanguínea e fresca a madrugada. O sol se levantando, deixando os raios vermelhos no horizonte. Ou ainda do poema Anoitecer. Esbraseia o ocidente na agonia, o sol. Aves em bandos destacados, por céus de ouro e de púrpura raiados, fogem. Fecha-se a pálpebra do dia. Lindo demais. Eu gosto muito do Raimundo Correia, principalmente esses poemas que falam da filosofia da existência, refletem a condição humana. Eu tenho aqui da coleção Melhores Poemas, a obra então que traz uma antologia do Raimundo Correia, dos seus poemas, aqui organizados por Telênia Rio.
Esta edição aqui tem a direção da Edla Van Steen, é da editora Global, e é de 2001. Então aqui nós temos um texto que é uma bibliografia sobre o Raimundo Correia. Achei interessante, quero trazer para vocês, para implementar, enriquecer nossos estudos sobre os poetas parnasianos. A 13 de maio de 1859, nasce então a bordo do navio brasileiro São Luís, ancorado na Baía de Mangunça, município de Cururupu, nas costas da província do Maranhão, o poeta então de As Pombas, Mal Secreto e Plenilúnio. É ele, Raimundo de Mota de Azevedo Correia, filho do desembargador José da Mota de Azevedo Correia e de Maria Clara Vieira da Mota, ambos maranhenses. Como aluno do Imperial Colégio Pedro II, ele ingressa em 1872 e termina os preparatórios em 1876. Ele ingressa então nesse colégio, Pedro II, no Rio de Janeiro. Sabe-se por carta enviada a João do Rio que nessa época o adolescente Raimundo já fazia versos. Então, desde adolescente, nesse pendor para a poesia. Por sua própria opinião, não passava de uma brincadeira, de um meio cômodo e inofensivo de gracejar com os camaradas da mesma idade. Aqui está entre aspas, né, ele brincando de fazer versos. Já nessa época, seus autores prediletos eram Padre Manuel Bernardes, na prosa, e Bocage, na poesia. Com 19 anos incompletos, acompanhado de Silva Jardim, chega a São Paulo para matricular-se na Faculdade de Direito, lá do Largo de São Francisco. Seu retrato se traça como de estatura mediana, magro, rosto moreno claro, pálido, de maçãs salientes, cabelos e bigodes pretos, olhos pretos, pequenos, vivíssimos e firmes, acanhado de maneiras retraído, mal sustentador de conversa, irrequieto quando os companheiros conversavam, mas às vezes tomando a palavra e falando muito. Nervosíssimo, medroso de tempestades, de doenças, detestando pegar em dinheiro. Então isso ficou nesse retrato aí do Raimundo Correia pelos seus amigos. Em 1879, Raimundo Correia estreia na literatura com o livro Primeiros Sonhos, de feição predominantemente romântica, mas já se entremostrando o futuro parnasiano. 2 anos depois, ele passa a colaborar nos jornais A Comédia e em outros jornais de curta vida como o Entreato e o Boêmio. Colabora ainda em jornais do Rio como a Gazetinha e Gazeta da Tarde. Então ele sempre nos jornais estava lançando algum poema. Aí se patenteia seu espírito humorístico e se registram algumas sátiras violentas. Bacharela-se em Ciências Jurídicas e Sociais em 1882 e no ano seguinte publica Sinfonias, que merece caloroso acolhimento da crítica. É nesse livro que está, né, o soneto As Pombas. Ainda nesse ano é nomeado promotor de justiça em São Paulo da Barra, em São João da Barra, na província do Rio de Janeiro. Em 1884 é nomeado juiz municipal da comarca de Vassouras, na mesma província. Ocupando um cargo importante, ele casa-se aos 21 de dezembro de 1884, na Fazenda Aurora, em São Vicente Ferrer, município de Resende. Casa então com Mariana de Abreu Sodré, a Donazinha. Em Vassouras ele colabora em O Vassourense, que se editava sob a direção de Lucindo Filho, um homem erudito e amigo que exerceu poderosa influência a seu favor. Então a gente percebe alguém que vai galgando postos, estudando, trabalhando, casou-se e sempre colaborando nos jornais por onde ele mora, né, por onde ele passa. De vez em quando, na cidade serrana, o poeta recebia visita de Valentim Magalhães, Alberto de Oliveira, Olavo Bilac, Augusto de Lima e Lúcio de Mendonça. Em junho de 1887, ele publica Versos e Versões, seu terceiro livro. Em meados de 1889, Afonso Celso Júnior, o liberal presidente do Gabinete 7 de Junho,
com o presidente da província do Rio de Janeiro, Carlos Afonso de Assis Figueiredo, conseguem para Raimundo o lugar de secretário da presidência. A República é proclamada e Raimundo, apesar de suas convicções republicanas, solicita sua exoneração, o que lhe é negado do cargo que ocupava. Ainda nesse ano, toma posse como juiz de direito da comarca de Santa Isabel, em São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais. Além da assistência judiciária, deu ao povo da comarca assistência social e intelectual. E é também aí que publica seu quarto livro de poesias, Aleluias, em 1891. A título de curiosidade, conta-se que em São Gonçalo, Raimundo fabricava para si e para os amigos Cata Funda, uma cerveja, cujo nome provinha da fonte de onde tirava a água para confeccioná-la. Que interessante. Raimundo Correia fazendo cerveja para os amigos. Avesso a ouvir conferências, ele gostava de recitar. E um de seus poemas prediletos era O Corvo, de Edgar Allan Poe, traduzido por Machado de Assis. Eu acho que é uma das traduções mais importantes do Corvo. Não tendo sido aproveitado na magistratura, com a reorganização da Justiça Estadual, em 1892 o poeta é nomeado diretor da Secretaria de Finanças de Ouro Preto, então capital de Minas Gerais, onde se torna professor da Faculdade de Direito. Em 1894, em viagem de recuperação de saúde ao norte do Brasil, o poeta conhece os rapazes da Padaria Espiritual e do Centro Literário, que realizam trabalho intelectual de qualidade. Desejoso de tornar o Grêmio cearense conhecido no Sul, escreve um artigo na Gazeta de Notícias do Rio. Também colabora no Jornal da Padaria Espiritual, O Pão, com algumas poesias. Fundada a Academia Brasileira de Letras em 1897, no dia 27 de janeiro, Raimundo Correia, como sócio fundador, ele ocupa a cadeira número 5, cujo patrono é Bernardo Guimarães. Fica impossibilitado de assistir à sessão inaugural, presidida por Machado de Assis, porque fora nomeado para o cargo de segundo secretário da Legação Brasileira em Paris, cujo ministro é seu velho amigo Assis Brasil. Em abril de 1898, manda para o prelo o livro Poesias, que sai publicado no mesmo ano. O volume é uma seleção dos outros livros, com exceção do primeiro, acrescido de algumas poesias novas. Esse livro Poesias é prefaciado pelo português Dom João Câmara. Suprime-se o lugar de segundo secretário da legação e Raimundo Correia empreende uma viagem de recreio pela Europa, com a duração de quase um ano. Em 1899, ele volta ao Brasil como juiz em disponibilidade. Passa a exercer a função de vice-diretor e professor do Ginásio Fluminense em Petrópolis. Em 1900, vem residir no Rio de Janeiro e passa a exercer o cargo de pretor da segunda vara, para posteriormente, em 1907, ser nomeado juiz de direito da segunda vara criminal, com total aclamação da imprensa jornalística. Em 1906, sai a segunda edição das poesias, com alguns acréscimos. Era tal a preocupação em retocar os versos antigos, que teria logrado o título de o maior artista do verso do Brasil, no Brasil. Próximo à sua morte, prepara uma terceira edição definitiva das poesias, datada de 1910. Em 1911, ele vai à Europa de novo para tratar da saúde, morrendo em Paris, no ombro de sua esposa, a 13 de setembro de 1911, vítima de um ataque de uremia, numa pensão da rua Miromesnil, número 79. Foi sepultado no cemitério parisiense de Saint-Ouen. Só nesse ano é que sai a publicação de poesias. Então, alguém que viajou, né, trabalhou bastante como juiz, né, e tem essa vida intensa de trabalho e de cultivo da poesia. Pelo decreto número 1165, de 31 de outubro de 1917, a Prefeitura do Distrito Federal homenageia o poeta, dando seu nome a uma rua de Copacabana. Trazidos de Paris por iniciativa da Academia Brasileira de Letras, os restos mortais de Raimundo Correia são recolhidos no cemitério de São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro.
Por iniciativa de Mário de Alencar, publica-se a 4ª edição das poesias, em 1922, e 2 anos depois falece a viúva de Raimundo Correia, no Rio de Janeiro. Então, um pouquinho da história dele, que a gente não conhece muito, né? Na época do colégio, são mais esses apontamentos bem reduzidos dos livros didáticos, e fala-se mais da poesia, esquecendo um pouco da vida. Então, foi uma vida de trabalho. Ele se formou em Direito, né? Ele vai trabalhar sempre nesta área e vai morar em várias cidades do Brasil. Depois vai residir um tempo aí na Europa e volta para o Brasil. Quando vai para Paris cuidar da saúde, ele morre por lá, né? Aí nesse ano de 1911. Então aqui nós temos nesse livro uma antologia de alguns poemas dos principais livros. Então nós temos dos primeiros sonhos, sinfonias, versões e versos e versões, aleluias, poesias, poesias avulsas, mais poesias avulsas. São os nomes dos livros dele. Tem um texto aqui também, no início desta edição, é um texto da Helena Hill, que é a organizadora desta obra, em que ela vai falar da presença da lua na obra do Raimundo Correia. Ele é um poeta lunar, é um poeta da noite. É interessante esse texto, vai falar desse pessimismo, desilusão, dessa filosofia presente nos seus poemas, né? Presentes aí nas suas obras. E fala também aqui dessa questão dele ser considerado pelo Múcio Leão um poeta que plagiou outros poemas, né? Então, essa questão ela vai permanecer sempre aí à tona. Seria ele um plagiador ou um recriador? Então quero trazer alguns poemas desses livros aqui recolhidos nessa antologia. Do livro Primeiros Sonhos, temos uma explicação. Ele oferece o livro à memória do seu pai e da sua saudosa mãe. E aqui tem alguns poemas, eu quero escolher alguns aqui. Desse livro, então, Primeiros Sonhos, o poema Paixão. Passaste um dia junto a mim de súbito, desde esse instante em que te vi, amei-te, e apenas tinha sobre a fronte angélica singela rosa por singelo enfeite. Longa e lustrosa cabeleira d'ébano caía em roscas nos teus alvos ombros, como as torrentes que se arrojam rápidas dos níveos Alpes nos algentes combros. De tal beleza só é Deus o artífice, e aqui na terra nenhum gênio a imita. Mas sob os seios de nitente mármore, também d'amor um coração palpita. És tão formosa que esplendente auréola no teu semblante de criança brilha. Feliz aquele que é teu pai, invejam-lhe todos a glória de tão linda filha. Bem sei que apenas do Oriente um príncipe pode orgulhoso oferecer-te o braço. Contudo eu, virgem, tive a doida audácia de erguer meus olhos para o teu regaço. Então esse primeiro livro tem todas essas características românticas, né, do próprio aí, contexto do romantismo, né? Depois o livro Sinfonias, dedicado a Valentim Magalhães. Aqui então nós temos o famoso poema As Pombas. Aqui temos esse livro dividido em duas partes. Primeira parte, esse poema As Pombas, dedicado então a Capistrano de Abreu. As Pombas. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim dezenas de pombas, vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos, um por um céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais.
Aqui é filosofia, né? Aproveitar os sonhos enquanto estamos jovens, e compara com as pombas, que no raiar da manhã elas voam dos pombais, voltam à tarde. Elas voltam, os sonhos não voltam mais. Então aqui temos essa questão do tempo que passa, né? Então se você não aproveita o tempo, se você não vive intensamente cultivando os seus sonhos e realizando-os, você perde o seu tempo, né? Eles não voltam mais ao seu coração. Eles desaparecem. Diferente aí das pombas. Elas voltam. Amo esse poema. Mal Secreto, um outro poema famoso dele. Se a cólera que espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri talvez consigo guarda um atroz reconde do inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Quer dizer, esse mal secreto, né? Muitas pessoas que estão rindo, que causa-nos inveja, aquela alegria, pode estar com uma dor terrível por dentro, né? Destruindo o seu ser. E essa alegria é tudo uma alegria passageira, né? Não é verdadeira. A pessoa talvez tenha uma dor, um mal escondido ali dentro, né? Um sofrimento. Na segunda parte, então, desse livro, eu vou escolher um outro poema, A Cabeça de Tiradentes, a Joaquim Serra. Da ideia que engendrou pendia a sorte da pátria, a sorte a que ela a ávida anseia. Mas o músculo férreo e o punho forte comprime-lhe do déspota a cadeia. Sela-lhe a morte os lábios e os rocheia, e anuvia-lhe o largo e altivo porte. Morre esmagado pela grande ideia, morre, e morrendo, isenta-se da morte. Nossa. Do moribundo a mártir e divina, cabeça fulge sobre o poste imundo, onde grasnam as aves de rapina. Da luz sangrenta que a morrer derrama, em torno o sol, esse outro moribundo, tece-lhe um largo resplendor de chama. Quando Tiradentes, né, foi decapitado, não foi? Partiram o Tiradentes em várias partes, desmembraram-no e espalharam pelas várias regiões de Vila Rica, de Minas, as partes do Tiradentes. Aí ele fala da cabeça, né, num poste entardecer. Um outro livro dele, Versos e Versões. Outro livro de Raimundo Correia. O Espelho de Anacreonte. Braços que me vêm prender, como em roscas serpentinas, rijas eras do prazer, o que enlaçais são ruínas, do que já deixei de ser. O mesmo já não sou eu, onde a calva é mais escassa, o cabelo embranqueceu, pois tudo se altera e passa. Com o tempo, em mim sucedeu, aos favos do gozo a dor, o menosprezo aos carinhos, a enfermidade ao amor. E do amor se ainda os espinhos sinto, já não sinto a flor. Em vão com um beijo, 2, 3 e mais vós, desumana, tentais enganar-me, pois o espelho é que não me engana, e mais polida não sois. Se a fiz-me a volver-lhe o olhar, foi que enfim sabei o espelho, sem dobrez liso exemplar, não há de ao casquilho velho por moço fazer passar. Nossa. São umas coisas assim bem... Tem um poema aqui sobre Jó, reflexão sobre o sofrimento, né? Jó, quem vai passando sinta nojo embora ali para. Ao princípio eram só, depois 10, 20, 30, mulheres e homens, tudo a contemplar Jó. Qual fixa boquiaberto, qual a distância vê, qual se aproxima altivo para olhar mais de perto, esse pântano humano, esse monturo vivo.
grossa turba o rodeia, e o que mais horroriza é vê-lo a mendigar. E ninguém terá ideia de um só vintém as mãos roídas lhe atirar. Não, nem ver que a indigência em pasto o muda já de vermes, e lhe impera na imunda florescência do corpo a podridão em plena primavera. Nem ver sobre ele em bando os moscardos cruéis de ríspidos ferrões, incômodos cantando a música feral das decomposições. Nem ver que entre os destroços de seus membros a morte, em blasfêmias e pragas, descarnando-lhe os ossos, os dentes mostram a rir pelas bocas das chagas. Nem ver que só o escasso roto andrajo, onde a lepra horrível que lhe prui, mal se encobre o pedaço de telha com que a ráspera o mísero possui. Nem do vento as rajadas ver os farrapos vis da roupa flutuante, voando desfraldadas bandeiras da mísera imunda, da miséria imensa e triunfante. Nem ver, Jó agoniza. Embora isso não é o que horroriza mais. O que mais horroriza são a falsa piedade, os fementidos ais. São os consolos fúteis da turba que o rodeia, e as palavras fingidas mais baixas, mais inúteis do que a língua dos cães lambendo-lhe as feridas. Da turba que se odienta com a pata brutal do seu orgulho vão, não nos magoa, inventa, para nos magoar a sua compaixão. Se há entre a lua e a treva um termo médio, e em tudo há um ponto mediano, é triste que não deva haver isso também no coração humano. Porque na alma não há de um meio termo haver dessa gente também, entre a inveja e a piedade, pois tem piedade só, quando inveja não tem. Nossa. Muito triste, né? Ó, tem o Enterrado Vivo, a Filha do Coveiro, são a Mater, são vários poemas, né? Muito interessantes. Agora um outro livro, Aleluias, dedicado a meu amigo Afonso César Júnior. Escolhi um poema aqui, no aniversário de um poeta, Alberto de Oliveira. Então, a tríade, né, parnasiana, o Raimundo Corrêa escreve esse poema Alberto de Oliveira. No dia do aniversário de Alberto de Oliveira, 29 de abril de 1888. No aniversário de um poeta, a lira de ouro hoje trenos, vibra ou cantos joviais, tantas ilusões de menos por alguns anos demais. Talvez como eu neste dia sobre o gélido limiar do alcácer da fantasia te vás tristonho assentar. E desse alcácer à porta carpir tua alma hoje vá, tanta esperança já morta, tanto sonho morto já. Talvez nos olhos não te há de cintilar hoje o prazer, mas um astro de saudade em cada lágrima arder. Talvez nos vai-e-vens da vida como a águia no temporal, tu sintas a asa partida do teu altívolo ideal. Talvez íngreme calvário subas em silêncio e só, as contas do teu rosário de pranto a espalhar no pó. Não possas desses caminhos ermos parar, através para arrancar os espinhos que te laceram os pés. E a tudo a alma se conserve indiferente, feroz, o mundo esbraveja, ferve e gira em torno de nós. O mundo em cantos magoados, o nume inquires talvez, que a esta ilha de degredados um dia portar nos fez. O mundo, a cólera louca, o suarento corcel, da ambição da inveja boca, esverdinhada de fel. Tu nada vês, nada eu ouço, fitamos só, da ilusão o descarnado arcabouço em muda contemplação. E ruem no vácuo e amíngua nossos castelos de luz, como o froco que uma língua de fogo às cinzas reduz. Mas não, na dor não me imites, para ti, não para mim. No horizonte sem limites palpita um mundo sem fim. Se ilusões esta alma ardente perde agora a perda é vã, da crisálida resplendente romperão mais amanhã. Enche as paletas celestes das tintas de ouro a rebol, e cose os rasgões das vestes com raios de ouro do sol. Firme sempre a glória avança, que há aí quem forças perdeu. Quem desanima, quem cansa, fica na estrada como eu.
Como tu, rindo e cantando, outros vêm. Deixa-me aqui, deixa-me a sós, segue o bando, que alegre passa por ti. Canta, poeta, solta, ó musa, aos sonoros borbotões, de tanta luz se infusa a asa das tuas canções. Inda o manto frouxo e leve, tecendo de flores mil, de alvo jasmim sob a neve, sepulta os campos abril. E aos castos sorrisos de Hebe, inda um vinho forte à flor. Da taça te espuma, bebe, bebe a alegria e ao amor. Que altas paragens radiosas, que enfim do azul por vir, coroa a fronte de rosas e a taça esgota a sorrir. A taça da vida, né? Beber aí a existência, saborear. Saborear a vida. Então são muitos poemas interessantes. Aqui, a Victor Hugo. É o informe quasímodo, um portento de hediondez que inspira nojo e espanto. É Thénardier um vil chacal, enquanto rante Islande um jaguar sanguissedento. Só um deus, fibra, músculos e alento daria a monstros tais. Pulsa, entretanto, nessa tiorba divina um flébil canto, o nervo ideal do humano sofrimento. Também entre assombrosas harmonias rompem soluços, e do roto cofre de tua alma entre as raras pedrarias. Fulge, transluz da lágrima esse aljofre. Ah, és um homem sim, um Deus serias. Se um Deus sofresse, mas um Deus não sofre. Depois o livro Poesias. Escolher aqui alguns. Olha esse aqui, a Ave Maria. Ave Maria, enquanto nas campinas as boas noites abrem misteriosas, bocas exalam no ar frases divinas, como suave emanação as rosas. Ó noivas do infortúnio lacrimosas, crianças loiras mórbidas meninas, órfãos de lar e beijos que piedosas, ergueis ao céu as magras mãos franzinas. Quando rezais às horas do sol posto, a Ave Maria assim no azul parece, sorrir-se a Virgem Mãe aos desvalidos. Nossa Senhora inclina um pouco o rosto para escutar melhor tão meiga prece, hino tão doce e grato aos seus ouvidos. É um hino à Virgem Maria, né? Depois, Poesias Avulsas, um outro livro de poemas do Raimundo Correia, que também vai trazer vários poemas interessantes, como esse aqui, O Amor. O amor, abstruso fenômeno, em vão disserta um doutor, com ênfase e categórico, tentando explicar o amor. Leva a mão à testa a abóboda da sabença interior. Esfalfa-se, perde os óculos, cai-lhe em bagas o suor. Não entendem os discípulos, e as discípulas pior. Bocejam de tédio ou riem-se, cochichando em derredor. E eu, simples pastor que rústico, só sei cantigas de cor. Na pobre avena eu, sem dúvida, me faço entender melhor. Legal. Mais Poesias Avulsas, um outro livro do Raimundo Correia. Aqui eu vou ler Visões Róseas, publicado em 30 de maio de 1883. Botões e cálices de rosas, morangos, musgos vegetais, lembrais-me as formas ideais da mais formosa das formosas. Tranças e carnes deliciosas, lábios, vós tudo me lembrais, botões e cálices de rosas, morangos, musgos vegetais. As pomas dela graciosas, e dela os lábios pelos quais sucumba a desfazer-me em ais, tudo lembrais, flores viçosas, botões e cálices de rosas. Bonito, né? O Raimundo Correia, ele tem toda essa preocupação, claro, dos poetas parnasianos com a questão da forma, né, com a questão aí de trazer essa presença da poesia clássica, do soneto, da rima, tudo isso mostrando as características principais aí do parnasianismo. Quero pegar um livro aqui que traz mais alguns poemas.
Nesse livro do Malsão de Moisés, a literatura brasileira através dos textos, eu quero pegar aqui Raimundo Correia. Um poema interessante, né, que ele apresenta para nós, né, toda essa riqueza do parnasianismo. Raimundo Correia. O poema A Cavalgada, que eu gosto muito. Aí nós vamos perceber aqui nesse poema a presença da lua. Veja esse poema, que lindo. A Cavalgada. A lua banha a solitária estrada. Silêncio. Mas além, confuso e brando, o som longínquo vem se aproximando do galopar de estranha cavalgada. São fidalgos que voltam da caçada, vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando, e as trompas a soar vão agitando o remanso da noite embalsamada. E o bosque estala, move-se e estremece, da cavalgada o estrépito que aumenta. Perde-se após no centro da montanha. E o silêncio outra vez soturno desce, e límpida sem mácula alva senta. A lua, a estrada solitária banha. Então ele começa, olha, a lua banha a solitária estrada. Ele mostra aquele lugar isolado, à noite, e começa os barulhos de uma cavalgada, de uma pessoa que vem, né, o pessoal vem de uma caçada, e eles passam ali, os fidalgos, e depois volta o silêncio de novo. Olha, e o bosque estala, move e se estremece, da cavalgada o estrépito que aumenta, perde-se no centro da montanha. E o silêncio outra vez soturno desce. E límpida sem mácula alva senta, a lua estrada solitária banha. Maravilhoso isso aqui. Maravilhoso. Volta aquele começo, né, do poema. Depois um outro também interessante, olha, Anoitecer. Acho que eu já li esse, não sei. Esbraseia-se o ocidente na agonia, o sol. Aves em bandos destacados, por céus de ouro e de púrpuras raiados, fogem, fecha-se a pálpebra do dia. Delineiam-se além da serrania os vértices de chamas aureolados, e em tudo em torno esbatem derramados uns tons suaves de melancolia. O mundo de vapores no ar flutua, como uma informe nódoa avulta e cresce, à sombra à proporção que a luz recua. A natureza apática esmaece, pouco a pouco, entre árvores, a lua surge trêmula, trêmula, anoitece. Eu tinha lido só a primeira estrofe, falando dessa questão da lua na presença dele, na poesia dele, né? Plenilúnio, um outro também importante. Além nos ares tremulamente, que visão branca das nuvens sai. Luz entre as franças, fria e silente, assim nos ares tremulamente, balão aceso subindo vai. Há tantos olhos nela arrobados, no magnetismo do seu fulgor. Lua dos tristes enamorados, golfão de cismas fascinador. Astro dos loucos, sol da demência, vaga, noctâmbula aparição. Quantos bebendo-te a refulgência, quantos por isso, sol da demência, lua dos loucos, loucos estão. Quantos à noite de alva sereia, o falaz canto na febre a ouvir, no argêntem o fluxo da lua cheia, alucinados se deixam ir. Também outrora no mar de lua, voguei na esteira de um louco ideal, exposta aos euros a fronte nua, dei-me ao relento no mar de lua, banhos de lua que me fazem mal. Ah, quantas vezes absorto nela, por horas mortas postar-me vim, cogitabundo triste a janela, tardas vigílias passando assim. E assim fitando a noites inteiras, seu disco argento n'alma imprimi. Olhos pisados fundas olheiras, passei fitando a noites inteiras. Fitei a tanto que enlouqueci. Tantos serenos, tão doentios, friagens tantas padeci eu. Chuva de raios de prata frios,
a fronte em brasa me arrefeceu. Lunárias flores ao feral lume, caçoilas de ópio de embriaguez, evaporaram letal perfume, e os lençóis d'água do feral lume se amortalhavam na lividez. Fulge da névoa, vem-me ofuscante, de um pesadelo de luz encher, e a tudo em roda desde esse instante, da cor da lua começo a ver. E erguem por vias enluaradas minhas sandálias chispas a flux, há pó de estrelas pelas estradas, e por estradas enluaradas eu sigo as tontas cego de luz. Um luar amplo me inunda e eu ando em visionária luz a nadar, por toda a parte louco arrastando o largo manto do meu luar. Nossa, que bonito, né? Essa poesia do lunar, essa poesia tão forte do Raimundo Correia. Últimos momentos. Deslizava o período das flores, pela janela aberta além se via, do sol retinto em sangue a pradaria, esbatendo nos grandes resplendores. No seu olhar pintavam-se os terrores que a morte gera e a palidez tingia. Seu semblante molhado da agonia, derradeira nos gélidos suores. E ai, quando ouvi-lhe no último momento, seu lamento final convulso aflito, foi-me um gládio de dor esse lamento. E atravessou-me o seio como um grito, que fúnebre retumba de um convento, nas abóbadas negras de granito. O Malsão de Moisés tem um comentário interessante aqui no final de cada texto que ele traz. Ele divide em escolas literárias aqui também. Ele diz que o Raimundo Correia é irmão gêmeo de Antero de Quental, lá em Portugal, e Cruz de Souza aqui. Ele é dos raros poetas da literatura brasileira que sofreram obstinadamente a ânsia de infinito, da angústia de transcender, que informa os santos e os visionários. Embora seus arroubos românticos estampados no livro Primeiros Sonhos tenham arrefecido no contato com os ideais de cultura postos em voga pelo parnasianismo, fica-se a sensação de que o lastro primitivo se manteve íntegro. Quando muito o impacto das novas correntes do pensamento acelerou o processo de transformação latente no rumo das profundezas e alturas em que afinal se colocou a mente do poeta. Então aqui nós temos a musicalidade presente na sua obra, essa presença também da lua, do noturno, o filosofismo tenso, o desespero latente, também plasmado numa forma oracular e desembaraçada nessa filosofia. É inegável que Raimundo Correia carrega como nenhum dos outros poetas a inquietação filosófica, que gera a poesia superior, capaz de resistir ao tempo e às modas. Interessante esta obra aqui do Malsão de Moisés, da literatura brasileira, através dos textos. Ele traz os textos, eu já mostrei esse livro, e comenta cada obra. Então é isso, Raimundo Correia, grande poeta parnasiano. No próximo vídeo nós estudaremos o outro poeta dessa tríade, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, estudaremos o Olavo Bilac. Até o próximo vídeo.